Imagine se amanhã o governo do seu país decretasse que você só pode ter um único filho, nem dois, nem três, apenas um. E se você ousasse desafiar essa regra, poderia ser punido com multas pesadas, perder seu emprego ou até ser forçado a se submeter a medidas drásticas para garantir que jamais tivesse outro bebê. Parece roteiro de ficção científica, não é? Mas essa foi a realidade de centenas de milhões de pessoas na China por mais de 3 décadas. A chamada política do filho único moldou não apenas famílias, mas também o futuro de uma das nações mais populosas do planeta. Ela foi defendida como a solução para um problema urgente, o crescimento populacional descontrolado que ameaçava mergulhar o país em fome, pobreza e atraso econômico. Por trás dela, havia a convicção de que controlar a quantidade de nascimentos seria o único caminho para modernizar a China. E, de fato, em termos numéricos, a política funcionou. A taxa de fertilidade despencou, milhões de nascimentos foram evitados e o país conseguiu reorganizar sua economia. Mas, ao mesmo tempo, essa decisão deixou cicatrizes profundas na sociedade. Desequilíbrio entre homens e mulheres, solidão, famílias marcadas por traumas e um envelhecimento populacional que hoje ameaça o crescimento da própria China. Antes de avançarmos, um pedido rápido. Se você gosta de documentários e reflexões como essa, já curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho e garante que você não perca os próximos episódios. Agora, talvez a grande questão seja, se a política parecia dar certo no início, por que a China decidiu encerrá-la em 2015, depois de tanto tempo? Essa é a pergunta central da nossa narrativa. Para respondê-la, vamos mergulhar no passado, entender o cenário que levou à criação da política, suas intenções, os resultados colossais que alcançou e também os problemas imprevistos que se tornaram, ironicamente, tão graves quanto aqueles que ela pretendia resolver. Este não é apenas um estudo sobre a China, é uma lição sobre como decisões políticas, quando tomadas em escala monumental, podem transformar não só um país, mas o destino de gerações inteiras. É também um alerta. Até que ponto governos devem intervir em escolhas pessoais? Até que ponto o controle populacional pode ser usado como ferramenta de desenvolvimento? E o que acontece quando o futuro cobra o preço dessas escolhas? Prepare-se para uma jornada que vai atravessar décadas de história, examinar dados impressionantes e revelar os bastidores de uma das políticas mais radicais do século XX. E no final, vamos entender juntos por que a China acabou com a política do filho único e o que isso significa para o mundo. A China antes da política do filho único. Para compreender por que a China criou uma política tão radical quanto a do filho único, precisamos voltar algumas décadas para o cenário que antecedeu essa decisão. No início do século XX, a China era um país agrário, marcado por guerras e instabilidade e extrema pobreza. Quando Mao Tse-tung assumiu o poder em 1949, após a vitória comunista na Revolução Chinesa, o país tinha uma população de aproximadamente 540 milhões de pessoas. Aquele número já era gigantesco, mas o governo via a população numerosa como um ativo estratégico. A fase de incentivo à natalidade. Nos primeiros anos da República Popular da China, a lógica era simples. Mais pessoas significavam mais trabalhadores, mais soldados e, portanto, mais força nacional. Mao chegou a declarar que, quanto mais chineses, mais poder terá a China. Assim, o governo incentivava os casamentos precoces e as famílias numerosas. Entre a década de 1950 e o início dos anos 1970, essa política fez a população explodir. Em apenas 3 décadas, o número de chineses saltou de 540 milhões para mais de 900 milhões. Era como se quase metade da população dos Estados Unidos se somasse à China a cada poucos anos. O peso dessa explosão populacional. Esse crescimento, no entanto, não foi acompanhado por um aumento proporcional na produção de alimentos e bens de consumo. Pelo contrário, a China ainda enfrentava as consequências devastadoras de movimentos como o Grande Salto Adiante, 1958 a 1962, uma campanha de industrialização forçada que fracassou e resultou em uma das maiores fomes da história da humanidade. Estima-se que entre 20 e 40 milhões de pessoas tenham morrido de inanição nesse período.
A memória desse desastre ficou marcada no imaginário do Partido Comunista e foi uma das razões porque, anos depois, líderes chineses acreditariam que a superpopulação era um risco existencial. Um país que não conseguisse alimentar seus cidadãos jamais poderia se modernizar. O desafio da modernização. Na década de 1970, sob a liderança de Deng Xiaoping, a China começava a dar seus primeiros passos em direção a uma abertura econômica. O objetivo era transformar um país rural em uma potência industrial e tecnológica. Mas havia um obstáculo central: como sustentar esse projeto com uma população crescendo em ritmo desenfreado? Estatísticas da época mostravam que cada mulher chinesa tinha em média entre 5 e 6 filhos. Isso significava que a população poderia ultrapassar 1 bilhão rapidamente. E com a estrutura agrícola atrasada, seria impossível alimentar tantas bocas. Além disso, o governo se preocupava com o impacto da superpopulação no crescimento econômico. Mais gente significava maior demanda por escolas, hospitais e empregos. Mas a China ainda não tinha recursos suficientes para atender a tudo isso. O risco de instabilidade social era enorme. A visão tecnocrática. É nesse contexto que alguns cientistas e planejadores chineses começaram a propor medidas drásticas. Eles acreditavam que o controle de natalidade seria a única forma de equilibrar o desenvolvimento econômico com a sobrevivência da população. Inspirados por teorias demográficas globais que alertavam para os perigos da bomba populacional no mundo em desenvolvimento, eles passaram a defender políticas rígidas para reduzir os nascimentos. Em 1971, antes mesmo da famosa política do filho único, a China lançou uma campanha de planejamento familiar chamada Mais Tarde, Mais Espaçado e Menos. Casar mais tarde, ter filhos mais tarde, espaçar os nascimentos e reduzir o número de crianças. Essa campanha já conseguiu diminuir a taxa de fertilidade de maneira significativa. Mas para os líderes chineses, isso não era suficiente. Diante do fantasma da fome, da pressão para crescer economicamente e da crença de que a superpopulação poderia arruinar o futuro do país, a ideia de uma política muito mais radical começou a ganhar força. O dilema que levou à decisão. Portanto, quando olhamos para a China antes de 1979, vemos um país que oscilava entre duas visões opostas. De um lado, o orgulho de ter uma população gigantesca, vista como símbolo de força nacional. Do outro, o medo de que essa mesma população se transformasse em um fardo insustentável. Essa tensão abriu caminho para uma das decisões mais controversas da história moderna, a criação da política do filho único, uma tentativa ousada de controlar o destino de mais de 1 bilhão de pessoas. A criação da política, 1979 a 1980. Em 1978, a China estava diante de um dilema. Após décadas de instabilidade, fome e isolamento, o país começava a abrir suas portas para o mundo sob a liderança de Deng Xiaoping, que havia assumido o poder após a morte de Mao Tse-tung. Deng acreditava que a China só poderia prosperar se modernizasse sua economia e entrasse na corrida tecnológica global. Mas havia um obstáculo colossal. A população chinesa crescia em um ritmo que parecia impossível de sustentar. O cálculo demográfico. Os tecnocratas que assessoravam o governo projetavam números alarmantes. Se a taxa de fertilidade, em torno de 2,7 filhos por mulher no fim da década de 1970, não fosse controlada, a população chinesa ultrapassaria facilmente 1,5 bilhão de habitantes no início do século XXI. Esse crescimento explosivo poderia neutralizar qualquer ganho econômico. Em outras palavras, a prosperidade da China corria risco de ser sufocada pelo próprio peso demográfico. Foi nesse contexto que surgiu a proposta de uma medida radical: limitar cada casal a apenas um filho. A visão tecnocrática e militar.
É importante lembrar que, naquela época, a China era governada sobre uma mentalidade altamente centralizada e autoritária. Muitos dos líderes eram militares ou engenheiros, acostumados a pensar em termos de ordem, disciplina e controle total. Se uma variável, no caso, a população, ameaçava a estabilidade do sistema, a solução deveria ser cortá-la, de forma direta e sem concessões. Um dos arquitetos intelectuais dessa ideia foi Song Xian, um cientista e matemático que havia estudado teoria de sistemas na União Soviética. Inspirado por modelos de crescimento populacional, Song aplicou cálculos que mostravam que a China precisaria reduzir drasticamente os nascimentos para evitar o colapso social e econômico. Esses estudos chegaram aos ouvidos de Deng Xiaoping e de outros líderes, que viram na proposta uma forma de garantir o futuro do país. O anúncio da política. Em 1979, o governo começou a promover, de forma experimental, a ideia de limitar os nascimentos. No ano seguinte, em 1980, a medida foi formalizada como política nacional. Cada casal chinês só poderia ter um único filho. A justificativa oficial era simples e direta: reduzir o crescimento populacional, garantir que as famílias pudessem investir mais recursos em um único filho, melhorar a qualidade de vida e acelerar a modernização. Exceções e brechas. Apesar de sua rigidez, a política não era totalmente uniforme. Algumas exceções foram previstas desde o início. Áreas rurais. Famílias podiam ter um segundo filho caso o primeiro fosse menina, devido à necessidade de força de trabalho no campo. Minorias étnicas, em geral, não estavam sujeitas à política, já que representavam uma fração pequena da população. Casais sem irmãos. Em algumas províncias, se tanto o pai quanto a mãe fossem filhos únicos, poderiam ter 2 filhos. Ainda assim, a regra geral era clara e severa: 1 filho por casal. A propaganda estatal. O governo chinês sabia que não bastava decretar a medida. Era preciso moldar a mentalidade da população. Foi então que se iniciou uma das campanhas de propaganda mais maciças da história da China. Slogans como "ter menos filhos traz mais felicidade" ou "um filho é suficiente" eram estampados em murais, panfletos e programas de rádio e TV. Imagens de famílias pequenas e felizes eram promovidas como ideais a serem seguidos. O controle na prática. Na prática, a implementação da política envolvia uma mistura de incentivos e coerção. Famílias que respeitavam a regra recebiam benefícios, como prioridade em moradia, empregos e acesso à educação. Quem violava a norma enfrentava multas pesadas, conhecidas como taxas de manutenção social, que podiam arruinar economicamente famílias inteiras. Em casos mais extremos, relatos de esterilizações forçadas e abortos compulsórios começaram a surgir, especialmente nas zonas rurais, onde o controle era mais rígido. O impacto inicial. Ainda nos primeiros anos, os efeitos foram visíveis. A taxa de natalidade caiu de forma acelerada. O Partido Comunista comemorava os resultados, apresentando-os como prova de que a China estava entrando numa nova era de prosperidade controlada. Aos olhos do governo, a política era um sucesso incontestável. Como funcionava a política na prática? Quando a política do filho único foi oficialmente lançada no início da década de 1980, não se tratava apenas de um decreto distante, emanado de Pequim. Ela passou a ser parte integrante da vida cotidiana de centenas de milhões de pessoas, controlando casamentos, gestações e até os sonhos de famílias inteiras. Para entender seu verdadeiro impacto, precisamos observar como essa política funcionava, na prática, no dia a dia dos chineses comuns. A máquina de fiscalização. A implementação dependia de uma rede gigantesca de burocracia e vigilância. Cada bairro urbano e cada vila rural possuíam comitês locais de planejamento familiar, responsáveis por monitorar os casais e garantir que cumprissem a regra do único filho.
Esses comitês não apenas registravam nascimentos, como também acompanhavam mulheres em idade fértil, controlavam seu estado civil e até supervisionavam exames ginecológicos periódicos. Na prática, o corpo da mulher se tornava objeto de monitoramento estatal. Incentivos e punições. O governo utilizava uma combinação de carrot and stick, recompensas e punições para garantir a obediência. Incentivos. Famílias que seguiam a regra recebiam certificados de honra, prioridade em empregos, melhores condições de moradia, acesso facilitado à educação e até bônus salariais. Punições. Casais que ousavam ter mais de um filho enfrentavam as chamadas taxas de manutenção social, multas altíssimas que, muitas vezes, consumiam anos de renda. Em áreas rurais, onde o desejo por filhos homens era maior, a fiscalização podia ser brutal. Casas eram demolidas, propriedades confiscadas e trabalhadores eram demitidos de fábricas estatais por desobediência. Em casos extremos, havia relatos de esterilizações forçadas e até de abortos compulsórios em estágios avançados da gravidez. Embora oficialmente não fossem a norma, essas práticas se tornaram parte sombria da implementação em algumas regiões. A propaganda como arma. A política não se sustentava apenas pelo medo das punições. A propaganda estatal era onipresente. Placas e murais estampavam frases como "menos filhos, vida melhor". Cumprir a política é patriótico. Um filho é suficiente para a felicidade. Imagens mostravam famílias pequenas e sorridentes, associando a ideia de prosperidade à obediência à política. Nos meios de comunicação, a narrativa era repetida incessantemente. Ter apenas um filho não era apenas uma regra, era uma demonstração de amor ao país. O impacto sobre as mulheres. Para as mulheres, a política do filho único trouxe uma carga pesada. Elas eram vistas como responsáveis diretas pelo cumprimento das metas populacionais. Funcionárias públicas, por exemplo, tinham seus ciclos menstruais monitorados e muitas eram obrigadas a usar dispositivos contraceptivos sob vigilância médica. Havia casos em que médicas locais faziam visitas domiciliares para verificar se as mulheres haviam passado por laqueaduras após o nascimento do primeiro filho. Essa interferência na vida íntima transformava a maternidade em um campo de constante tensão. Engravidar sem permissão podia significar perder tudo. As exceções que confirmavam a regra. Embora a lei fosse rígida, havia brechas que criavam desigualdade na aplicação. Famílias de minorias étnicas podiam ter 2 ou mais filhos. Em áreas rurais, era comum permitir um segundo filho caso o primeiro fosse menina. Famílias ricas ou conectadas ao partido podiam simplesmente pagar as multas e manter mais de um herdeiro. Isso criava um abismo entre classes sociais. Enquanto camponeses pobres sofriam punições severas, elites urbanas muitas vezes escapavam das consequências. O efeito psicológico. Mais do que uma política, o filho único se tornou um símbolo de disciplina nacional. Gerações inteiras cresceram acreditando que a vida familiar era reduzida a pai, mãe e um único filho. Mas para muitos casais, principalmente em áreas tradicionais, isso significava um peso emocional imenso. Havia quem escondesse filhos ilegais em vilas afastadas, quem falsificasse registros e quem fosse obrigado a dar seus bebês para adoção ou simplesmente nunca registrá-los oficialmente. Essas crianças eram chamadas de Heiharise, ou crianças negras, invisíveis para o Estado. Sem documentos, não tinham direito à escola, saúde ou emprego formal, viviam nas margens da sociedade. Uma política vivida com medo. Em resumo, a política do filho único não foi apenas uma lei no papel. Ela foi vivida com intensidade, medo e resignação. Era um projeto de engenharia social em escala massiva que transformava o íntimo das famílias em assunto de Estado. Funcionava como uma engrenagem. Comitês locais vigiando, punições severas, propaganda moldando mentalidades e uma pressão constante sobre mulheres e famílias. No curto prazo, o governo comemorava os resultados. A taxa de natalidade despencava e os números pareciam validar a escolha. Mas, por trás dessa aparente ordem, crescia um conjunto de problemas invisíveis, que iriam emergir com força nos anos seguintes. O impacto imediato. Quando a política do filho único entrou em vigor oficialmente em 1980,
O Partido Comunista não demorou para exibir números que reforçavam a narrativa de que aquela era a decisão correta. O impacto foi rápido e profundo. Em apenas uma década, as estatísticas populacionais da China começaram a se transformar de maneira impressionante. A queda vertiginosa da fertilidade. Nos anos 1970, cada mulher chinesa tinha em média 5 a 6 filhos. Isso colocava o país em linha com outras nações em desenvolvimento, onde altas taxas de natalidade eram comuns. Mas já em meados da década de 1980, após a imposição da política, essa média havia despencado para pouco mais de 2 filhos por mulher. Na década de 1990, a taxa chegou a 1,6, abaixo do nível de reposição populacional, cerca de 2,1. O governo divulgava esses números como troféus, afirmando que a política havia prevenido o nascimento de mais de 400 milhões de pessoas até o início dos anos 2000. Para os líderes, isso representava a diferença entre o sucesso econômico e um colapso social. O alívio econômico inicial. Com menos crianças nascendo, os recursos antes divididos entre muitos filhos passaram a se concentrar em apenas um. Esse fenômeno ficou conhecido como a Síndrome do Pequeno Imperador. Filhos únicos superprotegidos e sobrecarregados com expectativas de sucesso. Do ponto de vista do Estado, esse alívio também era visível. Havia menos pressão sobre escolas, hospitais e infraestrutura básica. O governo podia, pela primeira vez, direcionar recursos para projetos de industrialização e modernização. Esse período coincidiu com a abertura econômica liderada por Deng Xiaoping. Fábricas e investimentos estrangeiros e zonas econômicas especiais floresciam. Com uma população mais controlada, a China conseguiu acelerar seu crescimento e, em poucas décadas, se tornaria a segunda maior economia do mundo. A ligação entre controle populacional e desenvolvimento. Muitos defensores da política argumentam até hoje que ela foi decisiva para o chamado milagre econômico chinês. Menos nascimentos significaram mais mulheres no mercado de trabalho, já que havia menos filhos para cuidar. Maior investimento em educação, famílias podiam se concentrar em dar ao filho único melhores oportunidades. Aumento da poupança, em vez de sustentar famílias numerosas, muitos guardavam recursos que impulsionaram investimentos internos. Em termos macroeconômicos, parecia um círculo virtuoso. Menos filhos, mais capital humano, crescimento acelerado. O prestígio do governo. Internamente, o Partido Comunista usava a política como prova de sua capacidade de planejamento. Externamente, organismos internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, elogiaram a queda drástica da taxa de natalidade, vendo a China como exemplo de disciplina estatal aplicada ao desenvolvimento. Naquele momento, poucos questionavam os métodos coercitivos usados para implementar a política. A narrativa dominante era de eficiência e progresso. Mas os sinais de alerta já estavam lá. Apesar da euforia inicial, havia indícios de que o impacto imediato trazia efeitos colaterais perigosos. Um deles era o desequilíbrio entre homens e mulheres. Com a preferência cultural por filhos homens, muitas famílias recorriam a abortos seletivos ou até o abandono de meninas. Nos anos 1990, já era possível observar uma disparidade crescente. Nasciam 120 meninos para cada 100 meninas, um desequilíbrio muito maior do que o esperado biologicamente. Outro sinal preocupante era o envelhecimento acelerado da população. Menos nascimentos significavam que, em poucas décadas, a base jovem da sociedade seria pequena demais para sustentar a massa de idosos. Ainda assim, no curto prazo, esses problemas eram ofuscados pelo brilho do sucesso econômico. Para o governo, os números falavam mais alto. Menos nascimentos, mais crescimento. A sensação de vitória, na década de 1990, a propaganda estatal celebrava a política como uma conquista nacional. Cartazes mostravam famílias sorridentes com um único filho bem vestido, cercado de livros e brinquedos, contrastando com imagens antigas de famílias numerosas vivendo na pobreza. A mensagem era clara. Ter apenas um filho significava modernidade, prosperidade e amor à pátria.
Aos olhos do partido, a política do filho único havia se tornado não apenas uma lei, mas um símbolo do poder chinês de moldar o destino. Mas, como toda decisão radical, o preço viria a ser cobrado. O que parecia uma vitória incontestável nos números, logo se revelaria uma bomba de tempo social e demográfica. E é isso que veremos no próximo capítulo. As consequências não intencionais da política, efeitos que fugiram do controle e colocariam em xeque a própria China. Consequências não intencionais. Se no início a política do filho único foi comemorada como um sucesso, bastou pouco tempo para que seus efeitos colaterais começassem a se tornar visíveis. O que parecia uma solução matemática para o crescimento populacional acabou criando distorções sociais e demográficas que mudariam o destino da China de forma irreversível. O desequilíbrio entre homens e mulheres. Uma das consequências mais marcantes foi o desequilíbrio de gênero. Na cultura chinesa, tradicionalmente, os filhos homens sempre foram mais valorizados. Eles carregavam o nome da família, cuidavam dos pais idosos e eram vistos como herdeiros naturais. Quando o governo limitou as famílias a apenas um filho, essa preferência se intensificou de forma dramática. Com o avanço da ultrassonografia nos anos 1980 e 1990, muitas famílias passaram a recorrer a abortos seletivos, interrompendo gestações de meninas. Em outras situações, recém-nascidas eram abandonadas em orfanatos ou simplesmente não registradas oficialmente. O resultado foi um abismo demográfico. Em algumas regiões, nasciam 120 a 130 meninos para cada 100 meninas, quando o equilíbrio natural deveria ser próximo de 105 meninos para 100 meninas. Estima-se que hoje faltem 30 a 40 milhões de mulheres na população chinesa. Essa ausência gerou problemas como dificuldade para casar, milhões de homens enfrentam a realidade de nunca encontrar uma parceira, tráfico de mulheres, aumento de casamentos forçados e tráfico humano, inclusive de países vizinhos, aumento da violência social. Estudos associam desequilíbrios de gênero a tensões sociais e maior índice de criminalidade. Os pais órfãos e a fragilidade familiar. Outro efeito devastador foi emocional. Ao impor apenas um filho por casal, a política criou uma geração de famílias altamente vulneráveis. Quando esse único filho falecia, seja por acidente, doença ou outro motivo, os pais se tornavam conhecidos como Shidu Fumu, ou pais órfãos. Esses casais, sem filhos e sem possibilidade legal de ter outro, envelheciam em solidão e desamparo, já que na cultura chinesa, os filhos são tradicionalmente responsáveis por cuidar dos pais idosos. Essa realidade afetou milhões de famílias e gerou um trauma coletivo que permanece vivo até hoje. A geração do filho único. O efeito social mais visível foi sobre as próprias crianças criadas sobre esse modelo. Conhecidos como pequenos imperadores, os filhos únicos recebiam toda a atenção, investimento e expectativa da família. Pais e avós direcionavam seus recursos para transformar esse único herdeiro em um estudante exemplar, um profissional de sucesso, alguém capaz de carregar sozinho o peso da linhagem familiar. Esse fenômeno teve dois lados. Positivo, muitos filhos únicos tiveram acesso a melhores condições de educação e ascensão social. Negativo, a pressão psicológica era enorme. Além disso, muitos cresceram com menos habilidades sociais, já que não tinham irmãos para compartilhar experiências, responsabilidades ou conflitos. O envelhecimento acelerado. Ao reduzir a taxa de natalidade de forma tão drástica, a China criou uma pirâmide etária invertida. Nos anos 1980, a população jovem era abundante e sustentava a força de trabalho que impulsionou a industrialização. Mas nas décadas seguintes, a base da pirâmide foi se estreitando. Hoje, a China já enfrenta um dos processos de envelhecimento mais rápidos do mundo. Projeções indicam que até 2050, mais de 30% da população chinesa terá mais de 60 anos. Isso significa um aumento gigantesco na demanda por saúde e previdência, menos trabalhadores para sustentar o sistema produtivo, um peso econômico que ameaça desacelerar o crescimento chinês. As crianças invisíveis.
Outro fenômeno gerado pela política foi o das chamadas Heihaise, ou crianças negras, não por cor de pele, mas por viverem nas sombras do sistema. Essas eram crianças nascidas fora das regras, que não eram registradas oficialmente para evitar multas. Sem identidade legal, não tinham acesso a escolas, empregos formais ou saúde pública. Tornaram-se cidadãos invisíveis, excluídos do progresso prometido pelo Estado. A contradição da vitória. Assim, as consequências não intencionais foram corroendo a legitimidade da política. O governo podia exibir números sobre nascimentos evitados, mas a realidade era mais complexa. Uma sociedade com milhões de homens sem parceiras, famílias traumatizadas pela perda do único filho, jovens sobrecarregados de expectativas, um envelhecimento populacional que ameaçava o futuro econômico. O que começou como um projeto de controle eficiente tornou-se, ironicamente, um problema estrutural que exigiria, décadas depois, sua própria revisão. O custo humano e social. Quando falamos da política do filho único, é fácil cair na tentação de analisar apenas gráficos e estatísticas. Mas por trás dos números frios, havia vidas reais sendo moldadas, muitas vezes de forma dolorosa. Este capítulo é dedicado ao lado humano da política. Histórias de famílias que sofreram, de filhos que carregaram sozinhos o peso de gerações e de uma sociedade inteira que viveu entre o medo, o sacrifício e a resignação. Os pais órfãos. Entre as consequências mais trágicas estavam os chamados Shidu Fumo, casais que perderam o único filho. Na cultura chinesa, a continuidade da família não é apenas um desejo pessoal, mas um valor profundamente enraizado. Filhos cuidam dos pais na velhice, preservam o nome da linhagem e mantêm vivos os ancestrais. Quando esse elo era quebrado, o impacto emocional era devastador. Milhares de pais, ao perderem seus filhos únicos em acidentes ou doenças, se viam condenados a envelhecer em solidão. Sem a permissão de ter outro filho e sem suporte suficiente do Estado, muitos caíram na pobreza e na depressão. Alguns movimentos sociais chegaram a se formar para exigir maior apoio governamental, mas o trauma já era irreparável. A pressão sobre a geração do filho único. Se para os pais a dor era a ausência, para os filhos a carga era a presença excessiva de expectativas. A geração do filho único cresceu sob o peso de ser tudo em um: a esperança, o futuro e o orgulho da família. Cada criança era alvo da dedicação de 6 adultos, pais e 4 avós, que canalizavam todos os recursos e sonhos naquele pequeno núcleo. Esse fenômeno criou o que os sociólogos chamaram de Síndrome do Pequeno Imperador. Jovens muitas vezes superprotegidos, pressionados a alcançar excelência acadêmica e profissional e, ao mesmo tempo, com pouca experiência em dividir responsabilidades. Por outro lado, também surgiram efeitos positivos. Muitos tiveram acesso a melhores escolas, ensino superior e oportunidades que seriam impensáveis em famílias numerosas. Porém, o preço psicológico dessa sobrecarga era evidente. Muitos jovens cresciam inseguros, ansiosos e com medo de falhar diante das expectativas esmagadoras. As mulheres sob vigilância. Para as mulheres, a política foi especialmente dura, não apenas porque eram vistas como responsáveis diretas pelo cumprimento da lei, mas porque seu corpo passou a ser monitorado pelo Estado. Relatos de esterilizações forçadas e abortos compulsórios marcaram a memória de comunidades inteiras. Em muitas províncias, médicas locais visitavam casas para verificar se as mulheres haviam se submetido a laqueaduras ou usavam dispositivos contraceptivos obrigatórios. Isso criou um clima de constante invasão da intimidade, em que a maternidade deixava de ser uma escolha para se tornar uma questão de disciplina estatal.
as crianças invisíveis. Outro grupo fortemente atingido foram as chamadas Heihaisi, ou crianças negras. Essas eram crianças nascidas sem registro oficial, porque seus pais não quiseram ou não puderam pagar as multas por violar a política. Sem documentos, elas não podiam frequentar escolas, receber atendimento médico ou ter empregos formais. Muitas viveram na margem da sociedade, como cidadãos invisíveis privados dos direitos mais básicos. Essas histórias revelam o paradoxo. Enquanto o governo dizia estar promovendo o bem-estar das famílias, milhões de crianças e pais viviam nas sombras. O trauma silencioso. Além das tragédias individuais, havia o trauma coletivo. Nas aldeias rurais, comunidades inteiras eram submetidas a campanhas de fiscalização agressivas, com casas invadidas e mulheres levadas à força para clínicas. Nas cidades, casais sofriam com o estigma social de violar a política. E mesmo aqueles que obedeciam viviam sob a sombra da insegurança. E se meu único filho adoecer, quem cuidará de mim no futuro? Essa pergunta atormentou gerações. Para muitos, a política parecia uma aposta de alto risco. Um único erro e todo o projeto de vida familiar poderia desmoronar. Entre o orgulho e a dor. Apesar de tudo, havia famílias que acreditavam sinceramente que estavam sacrificando-se pelo bem do país. A propaganda oficial exaltava esses cidadãos como patriotas exemplares, e muitos se conformavam com o bardo, convencidos de que era o preço a pagar pelo progresso da nação. Mas para outros, a lembrança da política está associada à dor, arrependimento e ressentimento. O legado humano da política do filho único, portanto, é ambíguo. De um lado, jovens mais educados e famílias que conseguiram ascender socialmente. De outro, milhões de vidas marcadas por perda, exclusão e sofrimento. O início da flexibilização. No início dos anos 2000, a China já colhia os frutos da política do filho único em termos estatísticos. A taxa de fertilidade estava controlada, a economia crescia em ritmo acelerado e o país se consolidava como potência emergente. Mas, ao mesmo tempo, os efeitos colaterais se tornavam cada vez mais difíceis de ignorar. O envelhecimento populacional avançava em velocidade recorde. O desequilíbrio de gênero se transformava em uma crise social, e a geração do filho único mostrava sinais de sobrecarga. Diante desse cenário, o Partido Comunista percebeu que precisava repensar sua estratégia. Não poderia simplesmente abandonar a política de forma abrupta. Isso significaria admitir um erro histórico. Mas, pouco a pouco, iniciou um processo de flexibilização. As primeiras mudanças sutis. Na virada para o século XXI, começaram a surgir exceções adicionais. Áreas rurais. Em algumas regiões, famílias podiam ter um segundo filho se o primeiro fosse menina. A justificativa oficial era respeitar tradições agrícolas, mas, na prática, essa era uma forma de aliviar a pressão cultural pela preferência por filhos homens. Casais sem irmãos. Em várias províncias, se tanto o pai quanto a mãe fossem filhos únicos, recebiam autorização para ter 2 filhos. Essa medida tinha uma lógica simples. Sem irmãos para apoiar os pais idosos, seria injusto condenar esses casais à mesma condição no futuro. Essas mudanças pareciam pequenas, mas já indicavam que o Estado estava recuando discretamente. O debate interno. Pesquisas acadêmicas e estudos demográficos começaram a alertar que a política, em vez de garantir o futuro, estava colocando a China diante de um risco de colapso demográfico. Relatórios internos do partido mostravam que em poucas décadas a proporção de idosos cresceria de forma insustentável. Um exemplo alarmante: em 2000, cerca de 7% da população tinha mais de 65 anos. Em 2020, essa parcela já ultrapassava 12%. A previsão era clara. Se nada fosse feito em meados do século XXI, a China teria uma das populações mais velhas do planeta, sem jovens suficientes para sustentar sua economia. 2013, um passo importante.
A mudança mais significativa veio em 2013, quando o governo anunciou que casais em que pelo menos um dos cônjuges fosse filho único poderiam ter 2 filhos. Essa medida foi celebrada como o início oficial do afrouxamento da política do filho único. A justificativa pública foi pragmática: reverter o envelhecimento da população, corrigir o desequilíbrio entre homens e mulheres, estimular o crescimento econômico através de uma nova geração de trabalhadores. 2015, o fim oficial da política. A pressão social e demográfica, no entanto, era tão grande que o Partido Comunista precisou ir além. Em 2015, a China anunciou o fim oficial da política do filho único, substituindo-a pela política dos 2 filhos. A mudança foi apresentada como uma medida visionária, capaz de restaurar o equilíbrio social e assegurar o futuro da nação. Mas havia um detalhe que o governo não previu. A sociedade chinesa já havia mudado. Muitos casais urbanos, acostumados ao padrão de um único filho, simplesmente não queriam mais de um. O custo de criar crianças em grandes cidades, somado à pressão do trabalho e da vida moderna, fez com que a nova política não tivesse o impacto esperado. O desafio da reversão. A flexibilização expôs um paradoxo cruel. Era fácil forçar famílias a terem menos filhos, mas era muito mais difícil convencê-las a ter mais. Décadas de propaganda, mudanças culturais e novos estilos de vida haviam naturalizado a ideia de famílias pequenas. Assim, mesmo após o fim da política, a taxa de natalidade continuou caindo. Em 2016, primeiro ano da política dos 2 filhos, houve um aumento momentâneo de nascimentos, mas rapidamente os números voltaram a cair, mostrando que o problema já não era mais a lei, mas também a mentalidade da população. A transição cheia de dúvidas. Para o governo, o fim da política do filho único não foi celebrado como uma correção de rumos, mas sim apresentado como mais uma etapa de sua estratégia nacional. Ainda assim, a população sabia que essa mudança era uma resposta a uma crise silenciosa que o Estado não podia mais esconder. O afrouxamento trouxe esperança para algumas famílias, mas também levantou perguntas. Será que era tarde demais para reverter o envelhecimento populacional? Como lidar com a geração de pais que envelhecia sem irmãos ou filhos para apoiá-los? O governo conseguiria sustentar os custos de uma sociedade cada vez mais idosa? Essas dúvidas permaneciam abertas, enquanto a China se preparava para enfrentar o próximo desafio demográfico: a pirâmide etária em transformação. O perfil dessa política é visto nos gráficos, representando a pirâmide etária da China. Se há uma imagem que sintetiza o impacto da política do filho único, é a pirâmide etária da China. Nos anos 1980, essa pirâmide ainda tinha a forma tradicional, uma base larga de jovens sustentando um topo estreito de idosos. Mas, poucas décadas depois, ela se transformou em algo bem diferente. Uma estrutura desequilibrada, com a base estreita demais e o topo crescendo rapidamente. Essa transformação é mais do que um detalhe estatístico. É o retrato de um país que, ao tentar controlar seu futuro, acabou criando um desafio monumental. Como sustentar uma população envelhecida com cada vez menos jovens para trabalhar e pagar impostos? A pirâmide antes da política. Antes de 1979, a população chinesa crescia em ritmo acelerado. Em 1950, a média era de 5,8 filhos por mulher. A base da pirâmide era larga, indicando milhões de crianças nascendo a cada ano. Isso significava abundância de mão de obra jovem, mas também pressão enorme sobre alimentação, saúde e educação. Foi esse cenário que levou os líderes a adotar medidas drásticas. A pirâmide após a política. Com a queda radical da taxa de fertilidade, a pirâmide começou a mudar. Em 1990, a média já havia caído para 2,5 filhos por mulher. Em 2010, a taxa estava em torno de 1,6, abaixo do nível de reposição populacional. O resultado? Menos jovens. A base da pirâmide se estreitou dramaticamente. Mais idosos. Graças ao aumento da expectativa de vida, o topo se alargou. Hoje, a China tem cerca de 1,4 bilhão de habitantes,
mas quase 20% deles já têm mais de 60 anos. Projeções indicam que até 2050, esse número deve ultrapassar 30%. Comparações internacionais. A pirâmide chinesa lembra cada vez mais a de países desenvolvidos, como Japão e Alemanha, que também enfrentam envelhecimento populacional. A diferença é que a China chegou a essa situação muito mais rápido e sem a mesma rede de proteção social que países ricos construíram ao longo de décadas. Enquanto o Japão, por exemplo, tem sistemas avançados de saúde e aposentadoria, a China ainda luta para garantir suporte básico para todos os seus idosos. O peso da razão de dependência. Um dos conceitos centrais na demografia é a razão de dependência, a relação entre a população ativa, de 15 a 64 anos, e os dependentes, crianças e idosos. Nos anos 1980 e 1990, a China viveu um momento chamado bônus demográfico. Havia muitos trabalhadores e relativamente poucos idosos e crianças para sustentar. Esse foi o motor do crescimento econômico. Mas agora o cenário se inverte. Cada vez mais idosos precisam de apoio, enquanto a população jovem se encolhe. Em poucas décadas, haverá apenas 2 trabalhadores para sustentar cada idoso, um peso gigantesco na economia e sobre as famílias. As famílias em forma de pirâmide invertida. O impacto não é apenas coletivo, mas também individual. A estrutura familiar típica da China moderna é descrita como 4, 2, 1. 4 avós, 2 pais, 1 filho único. Esse único descendente carrega o bardo de cuidar dos pais e avós sozinho, algo que antes era dividido entre irmãos. Essa pressão gera ansiedade, descontentamento e, paradoxalmente, diminui ainda mais o desejo de ter filhos. O futuro previsto. Projeções indicam que até 2100, a população chinesa pode cair para menos de 800 milhões, quase a metade do que é hoje. Isso não significa menos trabalhadores, mas também queda no consumo, menos inovação e perda de peso geopolítico. Se o crescimento da China nas últimas décadas foi alimentado por sua população jovem e abundante, o futuro aponta para o oposto, um país com mais idosos do que nunca e poucos jovens para sustentar essa estrutura. A bomba relógio demográfica. A pirâmide etária da China, portanto, é o retrato de uma bomba relógio. O Estado conseguiu evitar uma explosão populacional no século XX, mas no século XXI enfrenta outro problema, o risco de estagnação causada pelo envelhecimento. A pergunta agora é: como a China pode lidar com esse desafio? É aqui que entra a tentativa mais recente do governo: incentivar mais nascimentos, com a política dos 3 filhos e outras medidas de estímulo. Mas será que isso basta? A política dos 3 filhos, 2021, e os novos desafios. Após décadas de rígido controle demográfico, a China se encontra em uma situação paradoxal. Precisa agora convencer seus cidadãos a terem mais filhos. Se antes o problema era o crescimento populacional desenfreado, hoje o desafio é a natalidade em queda livre. A mudança mais emblemática desse processo ocorreu em 2021, quando o Partido Comunista anunciou oficialmente a política dos 3 filhos. Da proibição ao incentivo. O contraste é chocante. Em 1980, casais eram multados, perseguidos e até coagidos caso ousassem ter mais de um filho. Em 2021, o mesmo governo que impôs a política do filho único passou a oferecer benefícios para estimular famílias a terem até 3. A mensagem era clara: a baixa natalidade se tornou uma ameaça ao futuro da China. Mas convencer a população não seria tão simples. Por que o governo mudou? 3 fatores principais explicam a guinada. Envelhecimento populacional.
Até 2050, um terço dos chineses terá mais de 60 anos. Isso pressiona o sistema de saúde, a previdência e reduz a força de trabalho. Declínio da população em idade ativa. Desde 2012, a quantidade de pessoas entre 15 e 59 anos vem diminuindo. Isso ameaça a base produtiva que sustentou o crescimento chinês. Risco de estagnação econômica. Sem jovens, a economia perde consumidores, trabalhadores e inovação. O sonho da China em ultrapassar os Estados Unidos como maior potência global pode ser adiado ou até inviabilizado. Medidas de incentivo. Com a nova política, o governo passou a oferecer uma série de incentivos. Subsídios financeiros para famílias com 2 ou 3 filhos. Expansão de creches e escolas públicas. Promessas de reduzir os custos da educação, considerados um dos maiores obstáculos para os pais. A adoção de licenças maternidade mais longas e, em alguns lugares, até licenças paternidade. Em algumas cidades, famílias com mais filhos ganharam benefícios em moradia, isenções fiscais e prioridade em vagas escolares. A resistência da população. Apesar dessas medidas, os resultados foram decepcionantes. As estatísticas mostram que a natalidade continuou a cair mesmo após o anúncio da política dos 3 filhos. Em 2022, a China registrou pela primeira vez em 60 décadas uma redução absoluta da população, um marco histórico que acendeu o alerta vermelho em Pequim. Mas por que os chineses resistem a ter mais filhos, mesmo com incentivos? O alto custo de vida. Nas grandes cidades, como Pequim, Xangai e Shenzhen, criar uma criança é caríssimo. Educação privada, cursos extracurriculares e moradia são vistos como indispensáveis para garantir sucesso futuro e estão fora do alcance de muitas famílias. A pressão da competitividade. O sistema educacional chinês é altamente competitivo. Pais sentem que precisam investir enormes recursos para que seus filhos tenham chances no mercado de trabalho. Ter mais de um filho multiplica esse fardo. Mudança cultural. Após décadas de propaganda exaltando famílias pequenas, muitos jovens simplesmente não desejam ter vários filhos, cresceram como filhos únicos e naturalizaram essa realidade. As mulheres e o mercado de trabalho. Muitas mulheres chinesas enfrentam discriminação profissional após a maternidade. O temor de perder oportunidades de carreira faz com que muitas adiem ou até desistam da ideia de ter filhos. O paradoxo do controle. O grande paradoxo é que, após décadas em que o Estado impôs limites rígidos, agora o governo descobre que não pode obrigar as pessoas a ter filhos. A natalidade se tornou não apenas uma questão de política, mas também de cultura e de economia doméstica. A política dos 3 filhos é, em certo sentido, uma confissão. O Partido Comunista reconhece que errou ao restringir demais a liberdade reprodutiva. Mas também é um alerta. Talvez seja tarde demais para reverter o declínio populacional. Um desafio sem solução fácil. A China agora enfrenta um problema comum a vários países desenvolvidos. Como equilibrar envelhecimento, baixa natalidade e economia? Mas, diferentemente de países como o Japão e a Alemanha, chegou a esse ponto muito antes, ainda em processo de se tornar uma potência global. E essa crise não é apenas doméstica, ela tem repercussões para toda a ordem internacional, já que a China é hoje o motor da economia global. Impacto global. Quando falamos da política do filho único, pode parecer que estamos diante de um problema exclusivamente chinês, mas a verdade é que as consequências dessa política, somadas ao envelhecimento acelerado da população, têm impacto que vai muito além das fronteiras do país. Afinal, a China não é apenas a nação mais populosa do mundo, é também a segunda maior economia global e um dos principais motores da produção e do consumo mundiais. A economia mundial e o peso da China. Nas últimas 4 décadas, o crescimento chinês foi impressionante.
O país saiu da pobreza extrema para se tornar um dos maiores exportadores e consumidores do planeta. Essa ascensão só foi possível porque a China contou com uma força de trabalho abundante e barata, formada justamente pelas gerações nascidas antes e durante a política do filho único. Agora, com a queda da natalidade e o rápido envelhecimento, essa vantagem competitiva está em risco. Menos trabalhadores significam custos de produção mais altos, mais idosos significam maior gasto com saúde e previdência, drenando recursos que poderiam ser investidos em inovação e infraestrutura. Isso pode afetar não apenas a China, mas também todos os países que dependem de sua indústria e de seu mercado consumidor. Impacto nas cadeias de produção globais. Hoje, grande parte da manufatura mundial depende da China, de eletrônicos a roupas, de brinquedos a painéis solares. Com a redução da mão de obra jovem, empresas podem enfrentar aumento de custos e até escassez de trabalhadores. Isso já tem levado muitas multinacionais a buscar alternativas em outros países asiáticos como o Vietnã, Índia e Indonésia. Esse movimento, conhecido como China mais um, mostra que o mundo se prepara para uma era em que a China pode não ser mais o grande celeiro de produção barata. O consumo interno em queda. Outro fator preocupante é o consumo doméstico. Durante décadas, o crescimento chinês foi impulsionado não só pelas exportações, mas também pela criação de uma enorme classe média urbana. Essa classe média é formada por consumidores que compram carros, imóveis, eletrônicos e viajam, sustentando mercados globais. Mas com menos jovens nascendo e mais famílias hesitando em ter filhos, a base de consumidores também encolhe. Uma população envelhecida consome menos, investe menos a longo prazo e reduz a dinâmica de crescimento interno. O efeito geopolítico. A demografia também influencia diretamente a geopolítica. Um país jovem com abundância de trabalhadores e soldados tende a ter maior capacidade de projeção de poder. Foi assim que a China conseguiu expandir sua presença no cenário global nas últimas décadas. Mas, com uma população envelhecida e menor força de trabalho, a China pode enfrentar limitações militares e estratégicas. Menos jovens disponíveis para o serviço militar, mais recursos desviados para cuidar da população idosa, dificuldades em sustentar longos projetos de expansão geopolítica, como a iniciativa do Cinturão e Rota. Isso pode redefinir o equilíbrio de forças entre China, Estados Unidos e outros países emergentes. Um problema global compartilhado. É importante destacar que a China não está sozinha nessa crise. Japão já enfrenta há décadas os desafios de uma população envelhecida. A Alemanha e outros países europeus vivem situação semelhante. Até países como o Brasil caminham para taxas de natalidade abaixo da reposição. A diferença é que a China, por sua escala gigantesca, torna o problema globalmente relevante. Se o país entra em estagnação, toda a economia mundial sente os efeitos. A lição chinesa para o mundo. O caso da China é um alerta para todos. Políticas demográficas radicais podem ter efeitos imediatos, mas criam consequências de longo prazo difíceis de reverter. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico e liberdade individual é delicado. O futuro das nações será moldado não apenas por tecnologia e recursos, mas também por sua capacidade de lidar com o envelhecimento e o planejamento populacional. O preço de controlar o futuro. A política do filho único foi uma das experiências sociais mais radicais da história moderna. Criada para conter o crescimento populacional e garantir o desenvolvimento econômico da China, ela cumpriu sua promessa no curto prazo. Reduziu nascimentos, evitou crises de fome, aliviou a pressão sobre recursos e ajudou a sustentar o milagre econômico chinês. Mas há um custo humano e social profundo. Famílias despedaçadas, mulheres submetidas a coerções, milhões de crianças invisíveis e um desequilíbrio demográfico que hoje ameaça a prosperidade do país. Quando o Partido Comunista anunciou em 2015 o fim da política, não foi apenas uma mudança administrativa. Foi o reconhecimento implícito de que, ao tentar controlar o destino de um povo inteiro, o governo havia criado novos problemas, tão graves quanto os que pretendia resolver. O que aprendemos com a história? A trajetória da política do filho único deixa lições universais. O desenvolvimento não pode ser pensado apenas em números. O bem-estar humano não se resume a estatísticas. Decisões políticas têm consequências de longo prazo. O que parece solução no presente
pode se tornar armadilha no futuro. A demografia é poder. Nenhum país consegue escapar dos impactos de sua pirâmide etária. A China mostra como uma política estatal pode mudar não apenas o curso da história de um país, mas também influenciar a economia e a geopolítica mundial. E agora, fica a pergunta: até que ponto os governos devem intervir em questões tão íntimas quanto o número de filhos que uma família pode ter? E, olhando para o futuro, será que conseguiremos equilibrar liberdade individual, sustentabilidade e progresso sem repetir erros do passado? Essas são reflexões que não dizem respeito apenas à China, mas a todos nós. Se essa jornada trouxe novas ideias para você, se ajudou a enxergar a história sobre outra perspectiva, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo documentários e análises que conectam passado, presente e futuro. Porque, no fim das contas, entender por que a China acabou com a política do filho único é também entender algo maior: como escolhas de hoje moldam o mundo de amanhã.